Bem, consolidando aí o tema, capítulo, né? Embargos de terceiros. Vamos falar um pouquinho sobre ele, apenas para consolidar os entendimentos e dar uma visão falada, né, sobre o que a gente escreveu, né? Os embargos de terceiro, né? Os embargos de terceiro, eu diria que, como o próprio nome ele denota, se refere a uma oposição de um terceiro, né? E quem é terceiro? É aquele que não faz parte originalmente da relação. Terceiro é aquele que não faz parte originalmente do processo. Então, aquele que sofre uma constrição ou ameaça de constrição de seus bens e direitos por ato processual entre aqueles que participaram originariamente do processo, né, é o terceiro. E pode, portanto, impugnar, se posicionar contrariamente a esse ato de constrição dos seus direitos e de seus bens, ou parte deles, né? Então, os embargos de terceiro eles compõem exatamente essa oposição do terceiro à constrição, ou ameaça de constrição dos seus bens e direitos, tá? E aí, qual o objeto dele, né? Qual o objetivo dele? A pessoa vai requerer o seu desfazimento ou a inibição do ato, tá? Foi penhorado um determinado bem, então requer o desfazimento da penhora ou que a penhora, se ainda não foi realizada, que ela não seja realizada, tá? Podem ser terceiro proprietário, o fiduciário ou mesmo o possuidor. Então, o possuidor, o fiduciário, o proprietário, eles podem figurar como esse terceiro para efeito dos embargos de terceiro. E quem é o terceiro para efeitos dos embargos de terceiro? O primeiro deles é o cônjuge ou companheiro, né? Quando ele defende a posse dos seus próprios bens, né? Ou ameaçou ameação, tá? Então, a posse dos próprios bens ou ameação. É terceiro também, para efeitos dos embargos de terceiro, aquele adquirente dos bens em relação em que foi decretada a ineficácia da alienação, realizada em fraude à execução. Então, é terceiro aquele em relação ao qual foi decretada a ineficácia da alienação em fraude à execução. Tá? O adquirente, portanto, ele é o terceiro. É terceiro também aquele que é atingido por ato da desconsideração da personalidade jurídica, desde que ele não tenha participado do procedimento. Ou seja, ele não participou, ele não se defendeu na desconsideração da personalidade jurídica. Então, aí ele passa a ser o terceiro atingido, passa a ser o terceiro ofendido, né, e poderá, portanto, opor os embargos de terceiro. Além disso, é considerado terceiro, para efeitos de embargos de terceiro, o credor com garantia real para afastar a expropriação do bem ou do direito real de garantia, tá? Desde que também não tenha sido intimado, nos termos legais, nos termos da lei, para defender o seu direito no momento próprio, tá? Então, se o bem sofreu constrição, está sofrendo ameaça de constrição, sem que ele tenha sido facultado o direito no momento processual próprio para se defender, então ele pode opor os embargos de terceiro, tá? Os embargos, eles podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, mas antes do trânsito em julgado da sentença, tá? Então, no processo de conhecimento, os embargos de terceiro eles podem ser opostos a qualquer tempo, antes do trânsito em julgado da sentença. Podem ser opostos também, talvez eu faça uma afirmação aqui sem meios
de confirmar, mas talvez a maior parte dos embargos de terceiro são opostos no cumprimento de sentença ou na execução. Por quê? Porque no cumprimento de sentença e na execução é que os bens são efetivamente constritos. Tudo bem que na fase de conhecimento você pode ter hipótese de constrição? Pode. Mas a maior parte das constrições ocorrem no cumprimento de sentença e na execução. Então, os embargos de terceiro podem ser opostos lá no processo de conhecimento? Podem, desde que antes da sentença transitada em julgado. E no cumprimento de sentença na execução, até 5 dias da adjudicação, por iniciativa, alienação por iniciativa particular ou arrematação, mas sempre antes da assinatura das respectivas cartas. Tá? Então, sempre antes da assinatura das cartas de adjudicação ou arrematação. Tá? Então, até 5 dias depois da adjudicação ou da arrematação, mas nunca depois da assinatura das cartas. Assinou as cartas, acabou. Tá? Aí é um outro procedimento. Aí é outro assunto. Tá? Que a gente vai discutir lá na execução. Caso seja identificado qualquer tipo de direito, caso o juiz, durante o procedimento, identifique direito de terceiro, ele vai sempre determinar a intimação desse terceiro para, se for o caso, opor os embargos de terceiro. Então, observou o direito de terceiro aqui e tem uma terceira pessoa envolvida. Então, chama ela. Tá? Então, o juiz, né, ele tem que chamar essa terceira pessoa sempre que ele observar que a constrição envolve o direito de terceiro. Muito bem. Os embargos de terceiro, eles são distribuídos por dependência aos autos, né, por dependência ao juízo que ordenou a constrição e sempre autuados em apartado ao processo em que a constrição também se originou. Então, ele vai ser distribuído por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado ao processo em que foi determinada a constrição judicial. A decisão que reconhecer suficientemente os embargos de terceiro irão determinar a inibição do ato ou desfazimento do ato. Tá? Então, isso é importante observar. Uma outra coisa que é importante observar é que, ao determinar a manutenção ou reintegração provisória, né, desses bens constritos, o juiz pode determinar a prestação de caução. Tá? Agora, se a pessoa for economicamente hipossuficiente, aí não seria hipótese. Tá? Recebidos os embargos, né, eles poderão ser contestados no prazo de 15 dias. Depois do prazo de 15 dias, procedimento comum, ou seja, vida normal. Tá? Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição será cancelado, tá? Com reconhecimento do domínio, manutenção ou reintegração da posse do bem, se for o caso. Tá? Então, em linhas gerais, e um bate-papo rápido sobre embargos de terceiro, é isso que a gente precisa ter ciência. É um procedimento que ele acaba descambando para o procedimento comum, mas ele tem a essencialidade, sobretudo em relação ao prazo, né, aos prazos, as hipóteses de cabimento, quem são os terceiros. Tá bom? Agradeço aí a leitura da obra e aqui um vídeo rápido para consolidar aquilo que foi lido por vocês. Muito obrigado.